Fala pessoal, boa tarde, gente. Que a paz do Senhor Jesus seja com você na tarde desse dia. Vamos lá para o volume 4, Movidos pela Fraqueza. Vamos lá, mais um videozinho para a gente dar uma meditada na palavra do Senhor. Quero citar aqui 2 Coríntios 11:30, mais uma vez. Paulo vai dizer: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Mais uma vez, ele está se referindo a se gloriar na sua fraqueza. Ele poderia se orgulhar ou se gloriar em muitos dons, em muitas igrejas que ele plantou, em muitas curas, milagres, prodígios que através dele, foi realizado, mas ele simplesmente se contenta em se gloriar. Poderia traduzir essa palavra por se gabar ou se orgulhar. Ele está dizendo: se eu tivesse que me gabar, uma linguagem popular para você entender melhor, eu iria me gabar no que diz respeito à minha fraqueza. Mas se a gente parar para raciocinar, não era para ser assim. Na verdade, a gente deveria se gabar das nossas fortalezas, dos nossos pontos positivos, de tudo aquilo que brilha, tudo aquilo que é bonito na nossa vida, que através de nós o Senhor realiza, mas ele simplesmente se priva de tudo isso e ele vai de novo enfatizar que ele precisa se alegrar, se orgulhar, se gabar pelas suas fraquezas. Eu quero mais uma vez citar um texto para a gente meditar sobre isso, que a minha intenção é tentar mostrar para você que você não é o único fraco que existe na face da terra, cheio de defeitos e limitações, tá? E o que eu quero trazer à sua memória é que isso não pode te afastar de Deus. As suas fraquezas, tem que existir alguma coisa nela que através disso vai te aproximar de Deus. Não existe propósito na fraqueza se não for eu precisar do meu Senhor. Esse é o propósito da fraqueza. Por que nós somos fracos? Porque nós precisamos sentir esse sentimento de fraqueza, de necessidade de uma outra coisa, necessidade de alguém, necessidade de algo que vai nos capacitar a vencer essas fraquezas, que nós sozinhos, por nós mesmos, jamais iríamos conseguir vencer essas fraquezas. Então o motivo da fraqueza é te aproximar de quem? De Deus, que é onde você vai conseguir atingir ali um controle, Você vai conseguir ter um controle dessas fraquezas através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então fraqueza não existe na minha e na sua vida para nos afastar de Deus. Ao contrário, eu quero deixar um texto aqui muito conhecido para vocês, que se encontra em Lucas capítulo 7, o versículo específico que eu quero ressaltar aqui, versículo 47, que diz: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu vou reforçar depois esse versículo com você. O contexto desse texto fala sobre um fariseu que convidou Jesus para ir na sua casa, jantar, E Jesus, estando na casa desse fariseu chamado Simão, se aproxima de lá uma mulher. E essa mulher, ela vai até onde Jesus estava e automaticamente ela começa a chorar nos pés de Jesus. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela começa a enxugar com o seu próprio cabelo os pés de Jesus. E quando pensa que não, se você acha que já estava demais a humilhação dessa mulher, do nada ela começa a beijar os pés de Jesus. E
esse homem não gostou muito da atitude dessa mulher, esse rapaz chamado Simão, esse fariseu. E ele pensa, né, no seu pensamento ele imagina, ele pensa, se esse Jesus fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que está encostando nele. Porque o judeu tinha muito disso, né? Não me toque, né? Que eu sou melhor que você, eu sou consagrado, não me toque, né? O judeu tinha muito disso, né? E ele começa, no seu pensamento, julgar essa mulher e falar assim, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E ele simplesmente não faz nada e deixa ela tocar nele. E no final ela ainda está com um vasozinho de alabastro, que era um unguento precioso. Ela ainda derrama esse unguento sobre os pés de Jesus. Ela está ali ungindo os pés de Jesus com esse nardo, com esse unguento caro, né? Um unguento precioso. E, enfim, Jesus, sabendo e conhecendo o coração desse homem, ele coloca uma parábola para ele e fala assim: fulano, certo rapaz devia 500 dinheiros aí para o seu senhor, e outro devia 50 dinheiro. O senhor perdoou os dois. O senhor perdoou esses dois rapazes que deviam a ele, 50 e 500. Aí ele faz uma pergunta: qual dos dois você acha que ficou mais grato pelo perdão de suas dívidas? Qual dos dois que ficou mais agradecido, mais grato pelo perdão da dívida? O que devia 500 ou o que devia 50? Fariseu inteligente, né? Todo fariseu é expert, é muito inteligente. Fariseu é coisa terrível, meu Deus. Fariseu, com certeza, o que devia mais, Senhor, né? Essa aí até a vovó saberia acertar, né? Com certeza, o que devia 500 dinheiro, né? Aí ele pega e falou assim: falou muito bem. Aí agora Jesus começa a dar uma lição de moral nele, né? E começa a fazer uma comparação entre ele e a mulher pecadora, em relação justamente ao julgamento que tinha dentro dele em relação a ela. Aí ele começa a falar assim: ô Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me deu água para lavar meus pés, mas essa mulher, desde que chega, não para de chorar nos meus pés. Tu não me ungiu com ósculo santo, né? Não me recebeu com ósculo santo. O que é isso? É o beijo no rosto, né? Costume dos judeus, né? Beijo no rosto. E esta mulher, desde que chegou, não para de beijar os meus pés. Ô Simão, tu não me deu óleo para ungir a minha cabeça, mas essa mulher está ungindo os meus pés com um nardo precioso. Aí ele resume justamente com o versículo que nós lemos. Vou ler de novo. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus está se referindo à mulher, falando para a mulher. Porque muito amou. Agora olha a expressão, olha que expressão fantástica, olha que expressão. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Entendeu o segredo? Aqui é que está o segredo. Isso aqui é uma afirmativa de Cristo. É uma afirmação de Jesus. Jesus está afirmando. Ele está dizendo: Simão, eu perdoo essa mulher porque ela muito amou. Ela tinha muitos pecados, mas na mesma proporção das suas fraquezas e de seus muitos pecados, existia também uma proporção de entregar o amor. Entendeu mais ou menos? Vou tentar explicar melhor. Simão, eu perdoo porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ou seja, aquele que é forte, aquele que se acha fortão, sabe? Aquele que se acha isento de fraquezas, aquele que eu não preciso,
tanto de Deus não. Eu preciso só um pouquinho de Deus, porque eu sou autoconfiante, eu sou autocontrolado, eu tenho, sabe, a minha força, que eu me movo pela minha força, pelo meu potencial, minha inteligência, etc. Eu não preciso de Deus, eu preciso muito pouco de Deus. Entendeu o segredo? Quanto mais fraco, mais suscetíveis vocês vão estar de erros. Quanto mais fraco, mais necessitados de Deus. Por quê? Porque quanto maior a sua fraqueza, maior a inclinação para a carne, maior a inclinação para o pecado, maior a inclinação para depender de alguma coisa, para saciar aí o seu momento, os seus desejos e etc. Isso se chama fraqueza. Mas Jesus está dizendo, esses que são muito fracos, que precisarão de muito perdão, são esses que terão a maior capacidade de muito amar. E Jesus está dizendo de amar a Ele, de amar a Deus. Então, qual é o resumo da história? Quanto mais fraco, maior capacidade de amar a Deus. Porque quanto mais fraco, você precisará de mais perdão da parte de Deus. Só que o reconhecimento de toda essa necessidade que você tem de Deus vai gerar dentro de você um sentimento tão grande de gratidão. E é essa gratidão que vai fazer com que você ame ainda mais ao seu Senhor. Então, fechando essa parte 4, movidos pela fraqueza, entenda que a quantidade de fraqueza, o potencial de fraqueza que existe dentro de você, não pode de maneira alguma te afastar de Deus, mas automaticamente o propósito disso é que você se aproxime de Deus, é que você se entregue a Deus, é que você receba essa proporção elevada de perdão de Deus, e que esse perdão venha gerar em você um amor pela presença de Deus, que você venha amar ainda mais a Deus, porque o propósito da fraqueza é esse: quanto mais fraco, mais capaz de um dia reconhecer o tamanho do perdão de Deus. Com isso, você terá um amor apurado pela presença de Deus. Deus abençoe sua tarde, em nome de Jesus.